Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, de começar esse vídeo, eu peço desculpas a vocês aí do YouTube por eu não estar conseguindo responder a todos. Infelizmente, um volume muito grande de informações que chega no meu telefone e nas minhas redes sociais para que eu possa responder. Não só isso, né? Até porque isso faz parte apenas de um tempo do meu dia durante todo as tarefas no qual eu tenho que realizar. Então, infelizmente, eu não tenho tanto tempo assim para responder a todos. Mas, em compensação, resolvi fazer esse vídeo, um vídeo explicativo e didático, para que vocês entendam de como funciona a etapa de bias do seu equipamento, no caso do seu toca-fitas. Bem, agora eu vou falar como vai funcionar mais ou menos esse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo tão profissional assim como de fato acontece em alguns grandes canais do YouTube, mas vai ser um vídeo modesto. Então vou fazendo esse vídeo pausadamente para que vocês entendam de forma concisa, seguindo aí mais ou menos uma linha de raciocínio, tá certo? Então, a primeira pausa é agora. Bem, voltando da primeira pausa, o sinal de bias lá no princípio dos gravadores de rolo, da gravação magnética, ele não existia, foi uma tecnologia inventada depois. Até porque antigamente a música era forçada para a cabeça magnética, lembrando que a música é uma corrente alternada, para magnetizar a tarja magnética. Então isso gerava uma grande distorção harmônica e uma baixa eficiência de áudio, né? Estreitando bastante a dinâmica de graves e agudos, né? No caso que seria aí a faixa dinâmica de resposta de frequência do equipamento. E depois que foi descoberto o sinal polarizador, isso garantiu alta fidelidade, né, para os gravadores de rolo e depois para os gravadores cassete, né? Aliás, os gravadores cassetes não pegou a época, cassete que eu digo, aquilo inventado pela Philips, o que a gente conhece hoje, não pegou a parte que não tinha esse sinal polarizador, né? Desculpa que o vídeo vai estar cheio de pausa, pessoal, mas pelo menos eu quero passar essa informação para vocês. Bem, eu vou estar utilizando aqui uma cabeça magnética da Matsushita, tá? É uma Super Alloy, cabeça de permalloy, para exemplificar um pouquinho aqui o que eu estou passando para vocês. Então, antes de explicar como que o bias funciona, eu preciso mostrar para vocês como que é dentro de uma cabeça magnética. Então, aqui dentro a gente tem dois núcleos em formato de C, um contraposto ao outro, e bem aqui em cima, onde está a união dos meus dedos aqui, temos o entre ferros, aonde é gerado, né, um campo eletromagnético. Na parte de baixo aqui temos a bobina, na qual é induzida uma corrente elétrica, aliás, uma corrente elétrica de corrente alternada na bobina, e essa bobina cria um campo eletromagnético que induz esse núcleo em formato de C, no qual é transmitido aqui para a fita, né? Então a cabeça praticamente é um transformador. E quando ela entra em contato aqui com a fita magnética, né, aqui apoiada aqui em cima, é fechado o circuito magnético e assim acontece a gravação. Mas como? Bem, temos no toca-fitas, vamos usar aqui um exemplo de um toca-fitas, duas cabeças mecânicas sem perfumaria para que seja fácil explicação. Temos lá no toca-fitas um bloco oscilador, tá? Que é a unidade de bias, e temos o pré-amplificador que pré-amplifica esse áudio, isso falando da gravação, para esse circuito, né? Nesse circuito de bias, né, é mesclado, não no circuito de bias de fato, mas na placa do equipamento é mesclado esse sinal de bias junto com o sinal de áudio.
e ali é injetado isso na cabeça magnética. Mas o porquê que existe esse sinal de bias? Bem, de forma bem breve e simples, o sinal de bias ele serve para realinhar, né, em só um sentido as partículas. Então ele pré-alinha lá na cabeça de apagamento, porque o sinal de bias também vai para a cabeça de apagamento, ou seja, a cabeça de apagamento, como o próprio nome diz, ela está apagando, mas na hora da gravação ela também está injetando esse sinal, ela serve para pré-alinhar as partículas. E na cabeça de gravação, ela serve para saturar essas partículas para que o áudio seja colado de forma mais eficiente na tarja magnética. Bem, esse sinal de bias é um sinal de corrente alternada e ele pode variar em alguns aparelhos aí mais simples entre 40 a 100 kHz. Em equipamentos aí, digamos, de uso mais profissionais, de 110 até 220 kHz. E lógico, quanto maior a frequência dessa portadora, que seria o sinal de bias, você consegue aplicar uma maior faixa dinâmica na fita, né? Maior quantidade de informação. Só que não adianta somente aumentar ali a frequência, né, sem que você também tenha uma cabeça apropriada para isso. Então, essa cabeça ela precisa ser compatível ao sinal de bias. Por quê? Se você tem uma frequência muito alta, acontece um efeito conhecido pela física que se chama a esterese eletromagnética, que nada mais é do que o contrafluxo que vai acontecer no corpo magnético em relação à alta potência e também alta frequência que você aplica ali na cabeça, né? Então tem certos materiais que aguentam maior frequência, tem materiais que não aguentam tanto. Ferrite, por exemplo, ele aguenta facilmente até 120 kHz aí, segundo métodos empíricos, sem que haja tanta distorção, mas ele não aguenta, por exemplo, tanta intensidade de corrente eletromagnética. Ele entra em esterese muito cedo. Ou seja, são duas proporções que influenciam, que é a quantidade, né, que seria de corrente elétrica passando para a cabeça, no qual vai influenciar na corrente eletromagnética sendo aplicado para a fita, e também a frequência no que isso trabalha, né? Então, o que acontece lá dentro do equipamento, né? Temos também outras funções, que seria a seleção de fita, que tem ali aquelas teclinhas na frente do equipamento, que define o tipo de qualidade de áudio que você vai querer ter em relação à fita que você está utilizando. Por exemplo, fita ferro, fita cromo e fita ferro-cromo e metal têm densidades magnéticas diferentes. Nessa ordem, né, colocando, não bem nessa ordem, mas vamos falar agora primeiro da fita do tipo ferro. Temos outro elemento que influencia durante a gravação, que é a densidade magnética do material que é composto a fita cassete, né, ou a fita de rolo. Então, a fita do tipo óxido de ferro é a que tem menor coercividade das outras demais, né? Então ela consegue aplicar um sinal de bias muito menor do que a das outras. Isso, lógico, estreitando aí a faixa dinâmica aplicada na fita. Então, quanto maior a densidade magnética, lógico, maior a qualidade de áudio que você vai ter. O sinal de bias, quando ele se forma aqui em cima da cabeça, por exemplo, digamos que esse é a intensidade do campo eletromagnético que é formado aqui em cima, uma suposição, da fita ferro. Essa é da cromo e essa aqui é da metal, né? Isso daí para atender, né,
a máxima eficiência de coercividade da fita. E o que é coercividade? Coercividade é o máximo de força eletromagnética que você consegue aplicar em um material sem que ele se desmagnetize. Então, se por exemplo você aplicar um sinal de bias muito alto em uma fita ferro, vai abafar muito o som, porque o campo magnético formado na cabeça não é para esse tipo de fita. Bem, em métodos mais leigos, né, para que vocês entendam, a fita praticamente ela é gravada por profundidades, né? Então ali quando você aperta para gravar, você consegue administrar melhor a seleção desse campo magnético aplicado na fita de acordo ali com as teclas que você tem de seleção de fita, né? Em alguns casos, por exemplo, de equipamentos mais sofisticados, você tem o Bias Fine, que para métodos bem mais simples de entender, nada mais funciona como um sistema de foco de uma lente de uma câmera fotográfica, né? Então ali você consegue ajustar a intensidade de corrente de bias que é aplicado na cabeça. Assim, você pode conseguir mais agudos diminuindo, né, esse campo magnético, ou você pode conseguir mais graves aumentando a intensidade desse campo magnético. Lembrando que como a fita é gravada por profundidades, empiricamente falando, né, e também em dados práticos, na superfície da cabeça, em contato com a fita, é onde possui as altas frequências. Logo ao meio, médias, e ao fundo seria graves. Não é à toa que a primeira coisa que você perde na fita ao longo do desgaste dela são as altas frequências, né? Não é à toa também que lá na fita ferro-cromo, primeiro se utilizava um layer, uma primeira camada de cromo, uma primeira camada, aliás, de ferro, para depois você ter uma camada de cromo, que é a que fica primeiro em contato com a cabeça magnética, né? Lógico, assim, você aumentando aí a eficiência de altas frequências desse tipo de fita. Bem, então para finalizar, basicamente de métodos aí, falando uma coisa bem simplista, né? O bias nada mais é do que uma portadora que aumenta a fixação da música na fita. Ele funciona, entre aspas, como cola, né? Que quanto mais estável for o sistema de bias de um equipamento e maior a frequência, melhor vai ser a sua gravação no final. Então é mais ou menos assim como funciona o circuito de bias. É lógico que se eu fosse explicar de uma forma muito teórica e também muito aprofundada, talvez vocês não entenderiam. É um tipo de informação difícil de passar para as pessoas, até porque é algo que você não vê, então acaba tendo que usar exemplos mais práticos, né? Então, me desculpa pela péssima qualidade desse vídeo, mas que pelo menos essa informação que eu passei para vocês seja útil, e que isso daí seja de um bom proveito para vocês aí, para conseguir aumentar um pouquinho o conhecimento sobre esses equipamentos, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.